Então, vamos ao Beca Responde, mais um Beca Responde. Eu tô adorando passar esse momento, esses dias, essas segundas com vocês, porque tem essa interação, são assuntos que eu gosto de falar e eu sempre repito, vou falar rapidamente de novo, que o Beca Responde é baseado nas perguntas que vocês me enviam, que eu sempre vou colocando na caixinha, e sempre baseado na minha experiência, no meu dia a dia, na minha história, e também na linha de estudos que eu gosto para falar mais de comunicação, criação de filhos, casamento, que é por meio da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Que eu não sei se tem gente nova aqui, então vale sempre estar repetindo. E hoje foi um horário especial, porque hoje eu tô um pouquinho mais alterada da gestação, preciso descansar um pouco, e por isso também, para fazer um pouco diferente, eu decidi, normalmente eu escolho 5 perguntas, e aí hoje eu optei por 3 perguntas para responder com vocês, e vocês que estão aí firmes comigo agora, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas de vocês aqui, que eu vou escolher 2 para estar respondendo aqui na hora, não das que já foram enviadas, tá? Para ter uma interação com vocês que estão aqui ao vivo, no momento comigo, tá bom? Então vamos lá, gente, obrigada mais uma vez. A primeira pergunta que eu recebi, agora não vai ser só hoje, não vai ser só direcionado para filho, mas se você quiser fazer uma pergunta aqui direcionada a filho, tudo bem. A primeira pergunta, ela foi: nessa mudança de estilo de vida, a nova Rebeca sofreu preconceito e afastamento de amigos? Eu achei curiosa essa pergunta porque, de fato, eu tenho postado com muita frequência. Eu posto muito da minha vida, o meu dia a dia, eu me esforço para trazer o máximo de realidade possível. Então, de fato, o que eu falo aqui são os desafios enfrentados mesmo e é uma mudança de estilo de vida. Eu não tenho mais problema de falar de vulnerabilidade, de medos, de desafios. Pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar isso aqui pra gente sair dessa esfera onde a gente está sendo, não é criado, mas assim, uma necessidade grande de sempre estar tudo certo, tudo perfeito. Então, eu tenho sofrido uma mudança de vida muito brusca, de estilo de vida muito brusco, desde que eu comecei a desenvolver a minha inteligência espiritual. Porque eu sempre tive muito forte a inteligência física, porque eu sempre fui muito ligada à saúde por dentro, à saúde por fora, atividade física, alimentação saudável. Então esse pilar meu sempre foi muito forte. Durante aproximadamente 5 anos, que desde que o Davi nasceu, né, desde que eu tive toda a depressão com o Davi, que eu busco esse autoconhecimento, então muita neurociência, muito autoconhecimento, muito coaching, muita psicologia positiva, muito mergulhada nessa esfera mente, nessa esfera emocional, do qual eu tive uma evolução também gigantesca. E no último ano, nos últimos 3 anos, mas principalmente no último ano, eu tive um fortalecimento, um desenvolvimento muito grande, uma decisão em me desenvolver a minha inteligência espiritual. E aí a mudança foi brusca, assim, de evolução num período tão curto. Então, enquanto assim, para mim a mente é tão importante quanto o corpo, que é tão importante quanto o espírito, somos uma tríade, são 3 pilares muito importantes. E por experiência de vida, eu vejo que não adianta a gente ter só 1 ou 2 fortalecidos, precisa realmente estar todo mundo junto, porque quando eu tinha muito fortalecido o corpo e a mente, faltava o pilar espírito, que era espiritual, que era completamente negligenciado, eu tive toda uma... Tava tudo bem, tudo lindo, mas sempre aquela coisa, tá pesado, sabe? A vida podia melhorar, a perspectiva, enfim, sempre tendo que lutar. E depois que eu me engajei na vida espiritual mesmo, então mudou tudo. Só que a vida espiritual, as pessoas confundem a espiritualidade com religião. Então, sem dúvida alguma, eu tive sim, sofri preconceito e afastamento de amigos, principalmente familiar, tá? O mais impactante é isso, que quando você tem uma escolha de vida que você escolhe, normalmente são as pessoas que você mais ama, que mais te amam, que elas não entendem. E eu encaro isso como um amor mesmo, porque é difícil, óbvio, de entender, né? Das pessoas que você mais ama, você sofrer rejeição, você sofrer preconceito, é muito desafiante, imagino que muita gente aí passa por isso também. Mas eu entendo que é uma defesa dessas pessoas, né? Ela é uma defesa, é amor, então
sim, sofri muito, ainda sofro, tá? E eu acredito que o afastamento é uma coisa natural, né? Não é uma coisa assim, ai, nossa, agora eu não ando mais com ela, ah, não, agora eu não faço mais isso. Não, claro que não. É porque naturalmente, quando os seus princípios, os seus valores, na verdade os princípios nunca deveriam ser mudados, né? Mas quando você desenvolve princípios que você não tinha, ou que você resgata princípios que eram seus e você se deixou perder, naturalmente alguns valores, atitudes, comportamentos, hábitos, tudo isso vai mudar, né? É natural mudar. Então, não é que você não pode, por exemplo, eu recebi uma pergunta relacionada a isso, que, Rebeca, mas você não bebe porque você não pode, você não vai pra festa porque não pode? Eu falei, não, gente, de jeito nenhum. Na verdade, eu tenho uma vida, eu nunca fui tão livre, eu tenho uma liberdade absurda na minha vida, né? E é uma decisão de não ir, não é que é errado ou certo, ou é errado quem faz ou certo quem não faz, de jeito nenhum. Mas naturalmente, quando você começa a buscar, tem um amadurecimento, acredito que de idade também, mas um amadurecimento, e aí experiências espirituais, experiências emocionais, quando você tem que passar por momentos de imposição de limites, você tem que entender quem você é, se posicionar como você, se posicionar como mulher, se posicionar se é casada como casada, se é mãe como mãe, enfim. Quando a gente toma decisões, eu, por exemplo, me posicionei diante da minha profissão, então coloquei minha profissão como terceiro plano na minha vida para tomar a frente e me posicionar primeiramente como esposa e como mãe. Então, assim, claro que vai ter afastamentos, é claro que vai ter distâncias e eu acredito que naturais, porque você começa naturalmente a andar com pessoas que pensam como você, que agem como você, que está seguindo o mesmo estilo de vida, os mesmos valores. Então, eu não acho que isso seja algo negativo, né? Só não faz mais parte de você, a vida ela é muito cíclica, então naturalmente isso vai mudando e não quer dizer que não tenha mais contato com as outras pessoas ou que você vai julgar o que as outras pessoas fazem. Provavelmente você vai ser muito julgada, porque quando você começa a fazer algo muito diferente do meio que você era inserida, é claro que gera um espanto, gera um desconforto. Então, claramente, vai ter esses afastamentos. E o preconceito, ele realmente, eu acho que até, como eu falei, é uma defesa da outra pessoa, porque ela não tá entendendo por que você não pensa mais como ela, né? Então, naturalmente, o preconceito é um pré-conceito. Então, ela tem um conceito prévio daquilo que ela não entende, que para ela não faz sentido, que ela não conhece, que ela não vive. Então, o preconceito ele vai ser inevitável, os julgamentos eles serão inevitáveis e cabe a nós, de fato, entender o nosso posicionamento. Então, assim, quem eu sou, o que eu realmente quero, é isso que é essa busca, então o que eu vou ter que abdicar, o que eu vou ter que compreender, o que eu vou ter que respirar, porque é sistêmico. E fora que, como eu comecei, a espiritualidade ela é muito confundida com religião, né? Então, assim, as pessoas, eu detesto religião, eu sou contra a religião, eu entendo que a religião tem seus benefícios, eu entendo que a religião ela tem toda uma necessidade para as pessoas realmente, enfim, regras, né? Pessoas acham que precisam de regras. E eu acredito, a religião ela é feita por homens, né? E eu acho que o que mais nos afasta de desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, na minha parte falando de Deus, é justamente a religião. Porque a religião a gente passa a julgar pessoas, a gente passa a julgar comportamentos, a gente passa a julgar a pessoa que a gente está vendo, as ações dela, as atitudes dela, o que ela fala, né? Então, assim, a gente não sabe de fato quem é aquela pessoa. E eu acho que a religião, ela cria isso. Ela cria muitas doutrinas, paradigmas e muito, eu sou certo, você é errado, eu penso assim, então você não pode fazer parte disso porque você não pensa. E eu acho que a religião, ela nos afasta de algo que deveria ser a essência, né? No meu caso, por exemplo, Deus. Então, assim, eu vejo que as pessoas religiosas, elas estão mais preocupadas em ter preconceito, em julgar, em criticar, do que propriamente se relacionar com Deus, trazer essa relação para a própria vida, enfim. Então, eu acho que o preconceito é mais é quase como uma doutrina mesmo, é por vivermos debaixo de doutrinas. E quando a gente entende
que a gente é amado, que a gente é aceito, que tá tudo bem pensar diferente e que o que a gente quer mesmo é trazer para dentro da nossa casa, da nossa vida e não julgar o que o outro tá certo e errado. Tudo muda. E quando entendermos isso, que a gente não precisa, é um reino só, né? É uma esfera só, tá todo mundo buscando pela mesma coisa, ou deveria, pela mesma coisa, que, falando no meu caso, é Deus. Então, quando a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco, a religiosidade passa a não ter força nenhuma, né? E aí o seu preconceito, ele se desfaz, o seu amor, ele prevalece, você é capaz de dar outra face, você é capaz de conviver com pessoas que falam que não aguentam conviver com você, que não entendem a forma, não aceitam a forma que você vive. Então você passa simplesmente da outra face. Então sim, tá? Respondendo, eu sofro ainda preconceitos, sofro ainda com amigos, principalmente com familiares, e eu acredito que é uma questão de tempo, né? Eu acho que isso é muito mais uma questão da pessoa do que de mim, né? Então, assim, é mais uma dificuldade da pessoa em aceitar o diferente, uma forma diferente dela pensar, é mais uma dificuldade da pessoa em olhar a vida com outra perspectiva, entendendo que tem muitas esferas e que a gente pode conviver pensando diferente. Não penso que é algo meu, que eu mudei, que eu fiquei diferente, não. Eu acredito que o preconceito e o afastamento vem o afastamento que eu digo é proposital, intencional, né? Vem daqueles que ainda não conseguem estar num ambiente onde as pessoas pensam diferente dela. E o afastamento natural é inevitável. Então, eu tive que aprender a dar muitos nãos para algumas pessoas, e não por não amá-las, e não por não querê-las, e não porque a gente pensa diferente, mas porque naturalmente eu vivo debaixo de algumas prioridades determinadas, eu tenho que escolher o meu tempo, eu tenho que usar bem o meu tempo. Então, naturalmente, o meu tempo ele não passa a mais ter tanta utilidade com alguém que pensa tão diferente. Isso é normal, então gera um afastamento. Foi uma pergunta pessoal, mas que eu achei interessante compartilhar, porque eu acredito que vale muito a pena a gente começar a entender, aceitar quem a gente é, porque eu vejo isso muito no consultório, a gente tem muita dificuldade em entender, não querer mudar, não querer aceitar certas mudanças por causa do meio que a gente vive. Então eu recebo muito isso no consultório, não, mas eu não posso fazer isso porque meu marido não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar, minha tia vai criticar, não sei quem, minhas irmãs, vai virar um estresse para as minhas irmãs. E aí a gente começa a deixar de fazer aquilo que é importante pra gente em prol do que os outros vão pensar. Isso é extremamente desgastante, eu sei porque eu já vivi uma vida inteira muito preocupada com o que os outros iam pensar. Então foi muito desgastante, eu não aconselho a ninguém. E eu só consegui realmente sair desse meio, sair dessa preocupação e fazer o que é importante para mim, sem tratar mal os outros, e ficar firme no que é importante, nos meus princípios, nos meus valores, na cultura da minha casa, na minha família, no meu núcleo familiar, quando eu entendi quem eu era, e que eu era convicta, e que eu era amada, e que tá tudo bem pensar diferente. Então eu fui para outro nível de vida, e o pilar espiritual é que me deu todo esse suporte mesmo. Outra pergunta, que demoro 20 minutos para uma pergunta, né, gente? Meu esposo tem medo de termos filhos e que deixemos de ser o casal que somos. Você me dá dicas dele parar de ter esse medo? Esse é um medo comum e é um medo que acaba se tornando realidade em muitas famílias, com muitos casais. Por quê? Porque primeiro que a gente vê que é sistêmico, né? Você deve ter rede de amigos, vocês que principalmente são pais recentes, vocês devem ter meios de amigos, e parece que o caos é generalizado, né? Não sei se acontece aí, mas o caos nossa, acabou, agora minha vida acabou tudo, eu não vejo mais minha mulher agora não faz mais relação sexual, tá sempre estressada, tá sempre gritando, aí a outra sempre reclamando do marido também, porque ele não entende, porque ele não deixa, eu me sinto sobrecarregada, e é um caos, e pra sair é um caos, e pra ficar em casa é um caos, e são reclamações, e eu já fui dessa pessoa que já reclamou muito dessa fase. Então eu vejo que é algo sistêmico. Então o medo ele já começa assim, vendo a vida do outro, quando a gente começa a se basear, fala, cara, tá todo mundo se separando, tá todo mundo exausto, tá todo mundo traindo porque não tá sustentando ficar em casa,
Tá todo mundo, depois de filho, ninguém mais dorme na cama, os filhos dormem no meio da cama e tá tudo bagunçado e a pessoa já não quer mais nem voltar para casa porque está exausta e aí já fica no trabalho mesmo, porque chega em casa é uma briga, aí os meninos tudo na cama e não tem mais tempo pro casal. Então, essas reclamações que a gente faz começa a gerar esse medo naqueles casais que ainda não são pais, né? Então, o que eu acho muito importante é a gente entrar numa... Paulinha, linda! A gente entrar no casamento firme, obviamente, de quem somos um pro outro. A gente ter aquele relacionamento saudável, aquele relacionamento que vai realmente trazer sempre a essência da paixão, a essência do amor. Então, eu escolhi amar, lembrar que quando a gente se relaciona, é uma doação 100%, a gente entra no relacionamento para fazer o outro feliz e não para se fazer feliz, porque você entra para fazer o outro feliz e o outro entra para fazer você feliz. Então aquilo se alimenta, aquele relacionamento ele se alimenta, ele se fortalece quando cada um entra para fazer o outro feliz, né? Porque quando a gente entra para se fazer feliz, a gente coloca expectativa no outro, a gente se frustra com o que o outro não faz, a gente coloca um peso muito grande no outro, porque a gente nunca vai estar satisfeito, porque obviamente o que está na nossa mente, no nosso coração, não vai ser acessado pelo outro da forma que está em nossa mente e nosso coração. Então, se a gente entra num relacionamento querendo se fazer feliz, ele tá fadado ao fracasso. Agora, se a gente entra num relacionamento para fazer o outro feliz, a gente consegue se estruturar muito bem. E aí, quando vem o filho, os filhos, enfim, o primeiro filho, a gente não esquecer que nós decidimos fazer o outro feliz, que nós, antes daquela criança, quem veio é o casal. Então, por que as pessoas têm tanto medo hoje de perder o relacionamento e elas se perdem? Porque a maior parte, que normalmente são as mães, mas como eu já falei anteriormente, não necessariamente, tem pais também. Normalmente a mãe, ou o pai, enfim, a mãe casa com a filha, casa com o filho que nasceu. Então, antes, aquela pessoa que tinha toda a sua atenção passa agora a ser completamente terceirizada, né? É uma pessoa negligenciada, uma pessoa que você não... Eu até comentei na live anterior, não sei se qual foi que eu comentei, que não vai faltar... Os seus filhos estarão sempre arrumados, cheirosos, lindos, medicados, suplementados, alimentados... Tudo, mas assim, a pessoa que você escolheu para dormir todos os dias, ela não tem uma mesa posta para ela que se vira com o jantar, vai lá e faz, você faz questão de falar que você tá do mesmo jeito, não conseguiu nem escovar o dente, que tá do mesmo jeito de quando a pessoa saiu de casa e que você tá se sentindo exausta, e enfim, aí vai virando aquele... É sistêmico, vai virando aquela bola de neve mesmo. A dica que eu dou pra gente não deixar de ser casal quando o filho nascer é, por favor, não casem com seus filhos. Não casem com seus filhos. A gente precisa ter muito firme, muito compreendida a identidade própria, porque a gente acaba perdendo muito a nossa identidade, né? Principalmente a mulher. Então a gente tem uma identidade própria e a gente só vai conseguir desenvolver uma identidade naquela criança se a gente tem a nossa própria. Né? Porque senão fica tudo bagunçado. Aquela criança ela acha que é você, aquela criança ela não entende que ela é filho, ela entende que ela é um só e vira uma bagunça. E o terceiro, coitado, o marido, a esposa já foi totalmente negligenciado. A gente entrar numa mentalidade de que óbvio que o nosso tempo vai mudar. É claro que durante um período, principalmente inicial, ali de pós-parto, dos primeiros meses, óbvio, e a pessoa que vai estar do seu lado, ela vai se sentir tão amada ao ponto de compreender esse momento, né? Tenho certeza. Então, é óbvio que vai abdicar de certas coisas, é óbvio que não vai ser tudo na mesma frequência, na mesma intensidade de quando você não tinha filho, porque naturalmente o seu tempo agora mudou, as suas prioridades mudaram, a sua vida mudou. Então agora não são 2, são 3, são 4, enfim. Então isso vai mudar, aceitar que vai mudar já é importante. Mas que a gente consegue alinhar tudo, posicionar todo mundo, né? Então assim, não casar com o filho, não achar que ele só vai sobreviver com você, não achar que... Tem filhos de 2 anos que são tratados como bebê de 6 meses, né? Então, assim, a mãe para a vida inteira, a mãe não faz mais nada, a mãe não se organiza, não lembra a última vez que se encontrou com o marido, e o filho tá lá, assim, vivendo dentro de uma bolha, entendeu? E achando que ele, de fato, pertence àquele papel, né? De
enfim, de marido, porque o outro perdeu. Então a gente tem que ter essa consciência, que a gente não case com os nossos filhos, que a gente não negligencie aquela pessoa que ela é muito importante. Aquela criança veio por causa desse amor, aquela criança veio por causa dessa parceria, aquela criança veio por causa de toda essa cumplicidade entre vocês. Então não faz o menor sentido a pessoa que fez parte de tudo isso nessa criação ser negligenciada. Então é um medo do qual a gente que está ao lado dessa pessoa que tem que fazer, cara, não tenha medo, nós vamos estar juntos, nós vamos enfrentar juntos essas mudanças que são gostosas, que são prazerosas, que são desafiantes. E sempre ter esse tempo com a pessoa, sempre estar conversando, sempre usá-la como parceiro, como companheiro mesmo, e não jogá-lo de lado, que é o que a gente mais vê, né? Então a dica que eu dou é essa, trazer essa segurança de que você vai entender, você não vai se perder na sua identidade, você não vai perdê-lo, não vai deixá-lo se perder, vai continuar cuidando dentro da linguagem de amor de vocês, dele, dentro das prioridades que vocês já tinham, dentro do tempo que vocês se dedicam e, obviamente, também com muita paciência e tranquilidade do outro lado também, de entender que é uma fase, né? E isso só acontece quando é conversado, só quando é conversado. Então é fundamental esse alinhamento de expectativa, principalmente. E a pessoa também entender que é claro que alguma mudança vai existir. Vocês não são mais duas pessoas que mandam no próprio tempo e fazem tudo o que vocês querem. Só que a gente não precisa se perder, que é onde muitos pais, principalmente mães, se perdem, se perder nessa criação, se perder nesse tempo. Então, claro, não tô falando do pós-parto imediato, tá, gente? Porque é óbvio que ali no primeiro mês é óbvio que é você viver em função, óbvio. Mas eu tô falando com o passar dos meses, com o passar do tempo, com o passar dos anos. Porque hoje eu pego pais de crianças de 2 anos que ainda são casados com os filhos. O marido é completamente negligenciado. Então a criança de 2 anos, ela não precisa mais dessa atenção absurda de uma criança de 1 mês, de 2 meses, até ali seus 4, 5 meses. O meu casamento, depois dos filhos, ele melhorou consideravelmente, porque a gente entrou num processo de evolução junto, assim, foi demais. Então, aí a última pergunta, que aí eu vou depois pegar, se vocês puderem compartilhar 2 perguntas comigo, se quiserem que eu responda. A última é: como superar o término do casamento com o filho? Eu escolhi essa pergunta porque, apesar de eu não ter me separado, de eu nunca ter passado por isso, então de fato, por experiência eu não posso falar, né, porque eu nunca fui separada com filhos, mas o objetivo que eu peguei aqui essa pergunta foi para trabalhar uma mentalidade para os filhos, tá? Então, primeiro de tudo, como superar? A superação, ela é sua, né? Então, assim, não misturar a sua superação com a superação que a criança vai ter, né? Então, isso é importante, não jogar, assim, a sua dor, o seu peso, aumentando a da criança. É claro que uma separação para uma criança tem um impacto muito grande. É claro que sempre, se a gente tivesse uma mentalidade, e óbvio que eu não tô falando aqui de relacionamentos abusivos, de relacionamentos traumáticos, de relacionamento com abuso sexual, físico, com abuso moral, é claro que eu não estou falando desse ambiente, tá? Muito pesado, claro que não. Tô falando de problemas corriqueiros e normais que todas as famílias têm, que todos nós temos, mas que a gente acaba tratando os relacionamentos como descartáveis, porque a gente não tem a mentalidade de dar certo, a gente tem a mentalidade de descartar se não tá bom, né? A gente não quer se esforçar e entender um ao outro e se ajudar e conversar. Pra gente, normalmente, separar é mais fácil, né? O nosso cérebro, ele busca uma zona de conforto, ele cansa de lutar, então ele fala, deixa acabar com isso aqui que é mais fácil. E de fato a gente não tem um impacto, a gente não tem noção do impacto que isso causa na criança. E causa. Eu também não tô aqui falando, fiquemos em relacionamentos terríveis e prejudiciais só por causa das crianças. É claro que não, eu não tô falando isso, porque dependendo do nível do prejudicial, a criança está presenciando tudo isso em casa, é claro que vai ser muito pior do que estarem separados. Mas a intenção mesmo da gente, enfim,
entender que os desafios eles precisam ser passados e vencidos, né? E não descartados e a gente entrar sempre que vier um desafio, entrar numa zona de desconforto e deixa pra lá que é mais fácil. Mas como a pergunta já foi sobre término, então, ou seja, já acabou, já teve um fim essa relação, eu falo muito uma atenção pro filho. Os filhos, normalmente, as crianças, principalmente até 6 anos, quando elas passam por separação dos pais, elas têm a tendência a se sentir culpadas, elas acham que elas são responsabilizadas por aquilo. Por mais que essa criança receba muito amor, por mais que vocês não falem explicitamente que foi por causa delas, e por mais que não tenha sido de fato por causa delas, e sim por causa de vários outros fatores, a criança, ela leva para ela se sente responsável e ela se sente culpada, tá? Isso é clássico, tanto é que é muito comum a gente ver o comportamento de crianças pequenas, de quando os pais se separam, elas levarem para elas, eu sou feia, eu não sou uma princesa, a culpa é minha, eu não deveria existir, é muito comum esses comentários de crianças pequenas quando os pais se separam, porque elas levam para elas, então isso é muito forte. Quando vocês se separam, assim, o que eu dou de dica de uma pessoa que nunca se separou, mas por mais que seja difícil num contexto, porque se você se separou é porque não tá bom, é entender que essa criança, ela não tem nada a ver com vocês. Ela não tem nada a ver com os problemas de vocês. Então, assim, sempre se respeitarem muito. Vocês estão acabando por algo X, sei lá o que é que vocês terminaram, mas nunca deixar essa criança presenciar essas brigas, presenciar essas discussões, presenciar, e elas escutam, tá, gente? Então, assim, vocês estão de separar, vocês estão brigando em casa, a criança sabe, ela escuta, ela sente, ela percebe. Então, vai conversar em outro lugar, vão se resolver em outro canto, se resolva quando essa criança não tá presente, mas nunca ache que ela não está ouvindo ou que ela está dormindo. Não, ela tá. Tentar sempre trazer a mais clareza possível. Papai e mamãe se respeitam e por motivos X, a gente vai ter que se separar, a gente vai morar cada um numa casinha, você é muito amado, você é muito respeitado, isso não tem a ver com você, não é uma responsabilidade sua, nós vamos juntos passar por isso, papai vai continuar presente, mamãe vai continuar presente, então assim, trazer o máximo de segurança, ela nunca vai se sentir segura, tá? Como se você estivesse junto, sinto muito, é assim, mas trazer o máximo de segurança para essa criança e de amor para essa criança diante desse contexto já existente. Uma coisa muito importante, nunca ficar falando mal do outro para a criança. Seu pai é isso, sua mãe é isso, é porque sua mãe fez isso, é porque seu pai é isso, seu pai não presta, sua mãe não vale nada, isso não dá, isso já é de se esperar. E aí começar a colocar essa criança no meio disso tudo. Então não fale mal um do outro, não fale mal da sua ex-esposa, não fale mal do seu ex-marido para os seus filhos. Não deixe eles ouvirem conversas com terceiros sobre isso, com a avó, com a mãe, com a sogra, sei lá com quem, não deixa, entendeu? Essa criança, ela não tem que ouvir isso, ela não tem que participar disso. Então, a superação é nesse sentido, é dando todo o amor para essa criança, é também não casando com essa criança, porque ela não vai se tornar o seu marido, ela não vai se tornar a sua esposa, né? Porque a gente se anula completamente, principalmente numa separação. O que a gente faz? A gente se anula mais ainda para viver em função dessa criança, né? Então, assim, essa criança, ela tem que ter resiliência, ela vai ter que desenvolver, sim, a frustração aí, ela vai ter que desenvolver a superação nesse quadro. E se você perde a sua identidade e casa com essa criança, então, assim, separou, aí a criança passa a dormir na sua cama, a criança passa a te ver constantemente chorando, constantemente em busca falando da pessoa, enfim, essa criança, ela vai se sentir responsável por você, porque a criança, ela quer ver você se sentindo bem, claro, é importante a gente falar das nossas dores, é importante a gente chorar, é importante a gente falar, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste, hoje eu tô com raiva, já aconteceu isso. É muito importante a criança saber que a gente não vive numa bolha, claro, mas pontualmente e não de uma forma sistêmica. Casando com essa criança ela vai se sentir responsável por fazer você feliz, porque ela tá vendo que você não tá feliz.
Então, essa superação ela é individual, você precisa, se tá difícil de superar, busca ajuda psicológica, ajuda espiritual, ajuda familiar, esteja sempre apoiado com amigos, com pessoas, mas nunca jogar sem querer essa responsabilidade para essa criança. E nunca fala mal do outro para essa criança, nunca deixar essa criança ver você falando mal ou reclamando ou achando um absurdo. Isso acontece muito, né? A gente tá reunido em mesa de amigos, tudo, aí começa a falar e a criança tá ali brincando e ela tá absorvendo tudo aquilo. Então ela passa a ter uma imagem da mãe, uma imagem do pai, da qual ela não tem que ter. Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir confiante, ela precisa se sentir amada. E esse relacionamento terminou por problema de vocês. Então, sempre deixar claro, né? E o que eu escuto muito também, o que eu escuto e que, assim, é um impacto gigantesco na infância, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois que a gente teve filho, tudo mudou. Depois que os meninos nasceram, tudo mudou. Você não é o mesmo depois que o filho nasceu. Depois, não, você vive fora, você vive trabalhando, você vive isso, depois você vive cansada, você vive reclamando. Então, eles vão ouvindo isso. Entendeu? E eles vão se sentindo responsáveis por isso. Então que a gente tenha maturidade, sabedoria e amor por essas crianças, de que elas não têm nada a ver com esses problemas, que a gente não está tendo maturidade e capacidade para resolver entre nós, tá? Não sei se faz sentido para vocês, não sou separada, mas é o que eu converso e o que eu tenho de entendimento para poder passar. Eu perdi os stories, como tirou o bico da Maria. Olha o bico outra vez, fala mais. Pronto, Isa, é uma boa pergunta então, né? Como eu tirei a chupeta da Maria, pode ser a quarta pergunta então, já que você aproveitou aqui. E também aproveitar para falar de superação e desafios, por exemplo, como o dormir, que é algo que todo mundo me pergunta muito, né? Muita gente me pergunta sobre o dormir. O que acontece? Aqui em casa eu trabalho muito essa questão das perdas de forma muito natural. Então, eu não tinha me programado para tirar a chupeta da Maria, porque era uma preguiça minha. Então, o desfraude, a chupeta, a mamadeira, a cama compartilhada, tudo a gente não faz por uma questão pessoal, nossa, né? É algo nosso. A criança, ela não tem nada a ver. A criança, ela só tá se mergulhando num hábito que a gente desenvolveu e alimentou para ela. Eu já estava na hora, de fato, eu já queria tirar com uns 3 anos da Maria, só que por causa da gravidez, dos enjoos, eu muito cansada, eu de fato estava negligenciando isso daí e não quis tirar, né? Falei, não tô pronta não quero não. E aí fui deixando. Um dia a gente estava na viagem, e a chupeta dela simplesmente sumiu, perdeu, eu não sei aonde que ela foi parar, sumiu do mapa, eu procurei na casa inteira, eu tava muito enjoada, eu estava sozinha, o Ivan não estava comigo, eu que ia colocar as crianças para dormir nesse dia, enfim, eu olhei a situação e falei, cara, é agora, Rebeca, você vai agir como você sempre age, e a Maria vai aprender agora a se frustrar, ela vai aprender agora a lidar com esse desafio. E cheguei, e nem fiz uma preparação prévia, normalmente quando eu vou fazer uma retirada, por exemplo, vai dormir no quarto, ou vai deixar de ter algum hábito, ou vai comer à mesa, que não na televisão, enfim, qualquer coisa que eu vou desenvolver neles, eu sempre tenho um aviso prévio, então eu faço uma programação neles mesmo. Então eu falo, gente, olha só, daqui no dia tal, a gente vai na quinta-feira, a gente vai começar a comer à mesa, não vai ter televisão, não vai ter isso, a gente vai comer junto. Então eu vou dizendo repetidamente tudo que vai acontecer. Então com a chupeta não ia ser diferente. Então com a chupeta a intenção seria justamente pegar e falar, filha, na quinta-feira, hoje é segunda, conta os diazinhos, na quinta-feira a gente não vai usar mais chupeta, você vai aprender a dormir só com a sua naninha, a mamãe vai estar com você vai sentir desconforto, você está habituada, pode ser que você sinta vontade de chorar, pode ser que você se sinta agitada, ansiosa, e eu vou estar com você, enfim, toda essa preparação, né? Não tive tempo de fazer essa preparação prévia, claro, com a Maria. E aí eu chamei ela e falei assim, filha, é seguinte, a gente já tinha que ter feito isso antes, então a mamãe não fez por um motivo meu, só que a sua chupeta, ela realmente sumiu, você já viu, a gente procurou, e a gente já precisava largar a chupeta. Então, hoje nós teremos a grande oportunidade de vencer esse desafio. A partir de hoje nós não vamos mais usar chupeta, você vai vencer esse desafio e eu vou estar com você.
É óbvio que ela chorou absurdamente, ela berrou. Eu acolhi, deixei ela chorar, acolhi, abracei, falei: meu amor, eu entendo. Você adora sua chupeta, você gosta muito. Você acredita que você precisa dela para se acalmar, você acredita que você precisa dela para dormir. E agora eu estou com você e vamos ter a oportunidade de você entender que você é capaz de ficar sem chupeta. E aí ela foi chorando, chorou mais de 1 hora mesmo, assim, contado no relógio. Chorou muito, eu acolhendo, respirando. Eu falei: meu amor, agora nós vamos dormir, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar, aqui tá sua naninha, pode ficar fazendo carinho com a naninha, vamos pensando em outras coisas, eu vou fazer orações com você. E aí ela chorava e parava, e Pepeta chorava e parava. E dormiu, né? Dormiu. 5 da manhã, mais ou menos 4, 5 horas da manhã, ela acordou de novo atrás da chupeta. Que isso acontece quando a gente vai ensinar os nossos filhos alguma coisa, desfraude, chupeta, comer fora da televisão, enfim, qualquer coisa que a gente vai ensinar, dormir. Eles vão, obviamente, não vai ser de primeira, né? Então, por isso que eu falo da consistência. Então, eles vão realmente sempre buscar, tentar resgatar aquilo, até para ver até onde a gente aguenta, é natural. E aí 4 horas da manhã ela começou: chupeta, eu quero chupeta, eu quero chupeta. E aí eu fui, respirei e falei: filha, eu entendo que você queira sua chupeta, você sente falta da sua chupeta, você acredita que você precisa dela e você não precisa mais dela. A partir de agora venceremos o desafio, eu estou com você e a partir de hoje você não precisa mais de chupeta para dormir. E aí, fiquei de novo, ela chorou mais um tempo aí, não sei quanto tempo, chorou mais um tempo e eu fiquei junto com ela, acalmou. No dia seguinte, antes de dormir, a mesma coisa. Aí no dia seguinte eu já fui: filha, que legal, você venceu, você não usa mais chupeta, você é capaz, você já dorme sem chupeta, você dorme só com naninha, você venceu esse desafio, hoje à noite, mais uma oportunidade da gente vencer. Aí ela meio desconfiada, e chegou à noite, chorou de novo e foi o mesmo processo. Então, assim, mas, gente, não é um choro tipo, chorinho. É um choro igual esse aí, que você passa aí com seus desafios, que você acha que não vai acabar nunca, um choro histérico, um choro sofrido, que você acha que você está sendo a pior pessoa do universo. Mas quando você acredita na sua capacidade, que você está fazendo a coisa certa, e quando você acredita na capacidade da criança, que ela é capaz de ter resiliência, ela é capaz de superar aquele desafio, que ela é capaz de desenvolver um novo hábito, tudo flui muito mais, entendeu? Então é acreditar de fato na capacidade. Então eu tenho um ponto muito positivo, da qual eu sempre falo com as mães que vêm conversar comigo sobre dormir fora da cama, dormir, tirar da cama ou da chupeta, enfim, é a persistência. Maria, mozinho, pega a Maria, por favor. É a persistência. Então, assim, uma vez que você começou, não para. Essa criança, ela não pode perceber, e ela vai tentar, ela não pode perceber que você é vencida pelo cansaço. Então, quando você começar, quando você assumir algo, vai até o fim. Então, decidir tirar a chupeta. Essa criança pode adoecer, essa criança ela pode berrar, essa criança ela pode chorar 3 dias, essa criança ela pode parecer que nunca vai acabar. Não ceda. Isso não quer dizer ser rígida, não dar amor e não dar apoio, não tem nada a ver. Pelo contrário, ela precisa de muito apoio nesse momento, né? Mas a sua segurança, a sua persistência, meu amor, eu tô aqui e venceremos isso junto. Isso é muito importante. Porque como eles usam muitas estratégias para ver até onde a gente vai. Então, eles vão berrar, eles vão fazer de tudo pra gente ser vencido pelo cansaço. E se você não acreditar na capacidade dessa criança, se você não acreditar na sua própria capacidade, você vai ceder. Então essa criança ela vai tossir, ela vai adoecer, essa criança ela vai ficar a noite inteira acordada, essa criança que você está ensinando a comer, ela vai ficar sem comer várias refeições, essa criança que você está ensinando a dormir, ela vai acordar várias vezes, inúmeras vezes à noite. Isso vai acontecer. O desmame é a mesma coisa, seria o mesmo para o desmame, exatamente. Então, quando você decidir, tem que ir até o fim. Fala: eu não serei vencida pelo cansaço. E não ser vencida pelo cansaço quando tá tudo bem é muito fácil, tá? Você tem que pensar nos momentos mais desafiantes, no momento que você tá exausta, na madrugada, então, enfim, você tem que entender que você é capaz de passar por isso e que essa criança também. Mas isso está muito relacionado a como você enfrenta desafios, ao seu nível de resiliência, ao seu nível de acreditar nas suas próprias capacidades de superação. Então, se você é uma pessoa que desiste fácil das coisas, se você é uma pessoa que você não tem uma crença positiva em você, se você é uma pessoa que
tem preguiça de lutar mesmo, tipo, igual eu tava com preguiça de tirar, não vai ser sustentável, então nem começa, entendeu? Então, para você passar por isso, a criança, igual a adaptação na escola que eu compartilhei da Maria, a criança, ela precisa sentir segurança em você, porque a partir da nossa segurança, ela desenvolve a segurança dela. Então, ela fala, ela pensa, cara, a pessoa que eu mais amo, ela tá aguentando, ela tá firme, então ela sabe o que ela tá fazendo. Então, peraí, eu entendi que eu vou ser capaz também. E ali ela desenvolve a resiliência dela, ela desenvolve a capacidade dela de desenvolver um novo hábito. Então, é não ceder, ser consistente, trazer amor e consciência para tudo isso. E aí ela fica, agora ela nem lembra mais, de fato, mas assim, há uns dias atrás, sei lá, umas semanas atrás, ela teve uma crisezinha de choro, de saudade da chupeta, e chorou, se jogou no chão, tudo, e eu falei, meu amor, eu entendo que você sinta falta, eu entendo que você goste, e agora a chupeta não faz mais parte da sua vida, tá? Essa parte você já está superando. Então, pode chorar, e quando você se sentir melhor, você vem e a gente vai dormir. Então, é trazer essa paz, sabe, Isa? Quantos dias? A Maria foram 3 dias, tá bom? Tudo aqui em casa foi mais ou menos 3 dias. Então, o Davi para aprender a dormir foram 3 dias, a Maria também. A Maria foram 2 dias para aprender a dormir. A chupeta da Maria foram 3 dias. E normalmente a gente dá para um comportamento de uma criança até 7 dias. Né? Então, até 7 dias a criança ela é capaz de entender que aquele vai ser o novo hábito dela. O problema é que a gente fala que a gente tenta de tudo. Eu tento de tudo, eu tento por mês, eu já tentei 1000 vezes. Só que a gente não tenta. O que acontece? Hoje você tá com mais energia, aí hoje você consegue. Aí amanhã você tá esgotado, então amanhã você só consegue até 3 da manhã. Aí 3 da manhã você cede a mamadeira, você cede o peito, você cede a chupeta, você deixa ele dormir na sua cama. Aí no dia seguinte, ele vai pra casa dos amigos, pra casa da avó. Aí você quer conversar, você tá de saco cheio, e aí o que acontece? Vem e você enfia a chupeta. Não, vai só hoje, porque hoje tem todo o contexto. Tá difícil pra ele, eu tô de saco cheio, eu não tô querendo, então só hoje, amanhã a gente recomeça. E aí vai indo, entendeu? A gente sempre cede. E a gente vai ceder no nosso esgotamento. Exatamente o que você falou. A gente vai ceder no nosso esgotamento. Então, quando você for vencer um desafio como desmame, como tirar a chupeta, como desfraude, como comer, como dormir, você tem que colocar muito firme a tua mentalidade de que, cara, eu vou até o fim. Então eu vou me cuidar, eu vou me resgatar aqui, eu vou me resguardar esse período, não vou sair da rotina, não vai ser um dia de agitação, não vai ser um momento que eu vou sair à noite, não vai ser um momento que eu vou receber gente em casa, não vai ser um momento que desgaste, desprenda da minha energia, porque a sua energia vai estar focada realmente para isso. E ter muita, para mim o mais importante é ter muita convicção. Então assim, se você tirar a chupeta da criança, né, ou fazer a criança se adaptar na escola, aí fica, não faz isso. Aí ela vê você sofrendo, aí ela vê você reclamando com seu marido que tá muito difícil, aí ela vê você reclamando, aí ela vê você exausto, ela vê você perdendo a paciência, ela vê você chorando, ela já sabe que te pegou. Então ela vai lutar com mais garra ainda, porque ela sabe que você tá perto de fraquejar. Então assim, manter a firmeza, manter a convicção e ir até o final. E você vai conseguir. Você acreditando na sua capacidade, você acreditando na capacidade da criança com amor, você vai conseguir. É só porque a gente tem a tendência a achar que vai ser pro resto da vida daquele jeito e que nunca vai mudar, né? Mas então assim, quando eu escuto muito, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, menina, porque você não sabe, mas não, mas aí ela mama tanto. Quando você vê, é porque você cedeu em algum momento, você cedeu. E aí, quando você cede, isso reforça a crença da criança de que ela vai conseguir ganhar de você. E ela não tá errada, né? Ela tá lutando, ela tá certa, tá? Vou me preparar para a próxima e ser firme. Exatamente, Isa. Só se prepara, só vai quando você tiver a certeza que é isso que você quer, tá? Abdicar noite de sono, abdicar de conversa, respirar, dar muito amor, porque na hora você vai ficar esgotada, dar muito amor e entender que assim, agora ela tá mais, você já cedeu algumas vezes, né? Então assim, ela tá mais forte, né? Pode ser que não, espero que não, mas pode ser mais desafiante porque ela já tá mais forte. Por que aqui em casa, isso eu tenho plena convicção, eu consigo com as crianças muito rápido e de forma efetiva, porque eu não cedo nem a pau, entendeu? Então assim,
Eu não cedo a uma birra, não tô dizendo que eu não entendo, tá? Então, por exemplo, ontem a gente foi sair pra almoçar com as crianças e o Davi fez uma birra danada e aí ele tava cansado, a gente ia comprar pipoca, ele começou a se jogar no chão e não sei o que, nananã. Eu tava passando mal, tava esgotada. Sabe aquela situação perfeita pra você desistir, pra você ceder? Eu não deixo nem nessas pequenas oportunidades. Então eu cheguei e falei, meu amorzinho, a gente tá aqui pra dar o melhor pra você, a gente tá aqui porque a gente vai comprar pipoca e você tá gastando do seu tempo tendo esse comportamento, tá? Então assim, eu entendo você, a partir de agora nós vamos pra casa, sem pipoca, vou te ajudar a superar esse sentimento que você tá e vida que segue. Berrou porque queria pipoca, berrou, se jogou, nananã, simplesmente viemos para casa. Então eu não sou o tipo da pessoa que eu vou chegar e ser vencida pelo cansaço, apesar de estar esgotada, eu não vou ser vencida pelo cansaço de, ai, tá bom, vai, só essa. Ah, não, tá bom, então tá. Ai, Davi, então você promete que você vai parar? Então se comporta? Não, então pare de chorar. Parou de chorar. Você promete que vai se comportar? Olha, hein? Ah, então tá, então agora eu vou te dar. Não, entendeu? Não tem essa opção. Não tem essa opção. Então, é por isso que aqui em casa, eu tenho plena convicção que é isso, as crianças, elas pegam muito rápido, elas se desenvolvem muito rápido nesse sentido da resiliência, a frustração, porque é constantemente elas se frustrando. Eu não tenho o menor problema em deixar elas se frustrarem, pelo contrário, eu quero mais é que elas se frustrem mesmo, porque elas vão lidando com esse sentimento, né? Eu fui uma criança que não fui frustrada, eu tive que aprender adulta, até hoje eu tenho dificuldade de me frustrar. Então tem que entender que isso não é falta de amor, que você não está sendo ruim com a criança, que você não está sendo... Porque a criação com apego, a criação com afeto, eu super valorizo, eu acho importantíssimo. A criança, ela precisa de afeto, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa de tempo, ela precisa de qualidade, ela precisa de quantidade, ela precisa de... Nossa, demais, assim. Eu sou 100% a favor da criança ter todo esse afeto. Só que a gente não pode confundir esse afeto que a gente tem que dar, essa criação, com uma criação que achar que a gente tá educando, impondo limites, ajudando ela a se frustrar, fazendo com que ela entenda a frustração, desenvolvendo a resiliência dela como falta de amor. Né? Então, assim, limites têm que ser impostos, pontos ela precisa ser posicionada, ela precisa entender quem é você, ela precisa entender quem é ela precisa entender que não é no tempo dela, ela vai doer, vai chorar. Então, isso é pra tudo, isso é pra uma chupeta, isso é pra dormir, isso é pro desmame, isso é pra adaptação na escola, isso é pra desfraude, isso é pra todos os sentidos. E a criança, ela vai usar todas as estratégias que ela tem. Então, você precisa estar preparada pra isso. Passar por um processo de mudança como desmame, dormir sozinha em sua cama com um bebê prestes a chegar em 4 meses, é traumático para ela ou não? Ela tem 1 ano e 8 meses. Bom, é claro que quando tem um bebê novo, a primeira criança, ela sempre vai sentir essa mudança, é claro, né? E é natural, ela precisa entender que os papéis eles serão relocados, que ela será relocada, e isso não quer dizer falta de amor. Então depende muito da forma que você encara isso. Eu sou mais a favor de acontecer antes de nascer a mudança, por quê? Porque você ainda tá ali com a criança, foi antes de nascer, entende certo, né? Em sua cama com o bebê prestes a chegar. Em 4 meses. 4 meses é um bom tempo ainda de adaptação, tá? Que essa criança vai ter. Então, eu prefiro antes de nascer, porque você ainda tem tempo para estar com ela, entendeu? Quando a criança nasce, naturalmente, grande parte do seu tempo já vai ser direcionado para ela, para essa criança. Então, para a nova criança. Então, se tem esse tempo, essa demanda natural do novo bebê, mais essas mudanças, aí pode refletir negativamente nessa criança. Não é nível traumático, porque ela vai superar. Tudo depende o trauma depende de como a gente conduz, né, para a criança. Mas, antes disso, ela tem todo um tempo. E não fazer associações, né? Então, assim, não vai fazer uma associação dela dormir no quarto dela porque o novo bebê vai dormir no seu quarto. Não, olha que maravilha. Trazer sempre os pontos positivos. Você vai dormir no seu quarto, você vai ter um quarto novo, você vai dormir na sua caminha, é importante para a mamãe, é importante para o papai, é importante para você. Trazer esses pontos. A gente tem que trazer os pontos, os ganhos e não as perdas que a criança vai ter, entendeu? Então, sempre reforçando os pontos positivos e dando muito amor, muito suporte nesse processo todo, enquanto você ainda não tá com outro bebê. Então, ela ainda vai ter essa atenção, ela vai ver
que, apesar das mudanças, a sua presença, o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado é o mesmo para ela. Agora, quando vem todo mundo junto, aí você vai estar com o hormônio alterado, vai estar exausta, vai estar, tipo, com toda a cabeça alterada, aí já vai ter uma demanda direcionada para a criança. Então, eu sou a favor de você fazer agora, o quanto antes, tá? Se é que você está querendo passar por isso agora, tá bom? Como educar os filhos sem falar sim e não. Na verdade, não é é um hábito, tá? É um hábito total e não quer dizer que a criança não vai ouvir não, tá? Só que o cérebro, ele não entende o não. O nosso cérebro, ele não entende, não pode isso, não faça isso, você não pode dormir mais aqui. Ele entende o que ele pode. O cérebro, a criança, ela vai entender o que ela pode. Então, a gente começar a desenvolver o hábito da gente comunicar o que essa criança pode. Então, em vez de falar, você não pode subir à mesa, filha, você pode ficar em pé aqui. Filho, o seu lugar é aqui. Então, você não pode dormir na cama da mamãe. Não, o seu lugar é na sua cama. O seu lugar é aqui. Você não pode ficar sem cinto de segurança. Não, por exemplo, a Maria ela tem uma resistência com isso. Você não pode usar cinto de segurança. Meu amor, a gente não anda sem cinto. Meu amor, no carro a gente anda de cinto. Para andar de carro é com cinto. É essa a opção que a gente tem. Então, sempre colocando o ponto positivo em vez do não, sem reforçar o não. Então, o Davi, por exemplo, ele me pergunta, mamãe, posso comer na frente da televisão hoje? Aí eu falo, filho, hoje você pode comer ou lá fora no jardim ou sentado à mesa. Onde você prefere? Entendeu que eu dei a opção, que não é a televisão, não vai ter a TV, mas eu não precisei falar o não. Então, dar essas opções são muito valiosas e opções das quais ela pode, né? Então, mamãe, posso comer na frente da TV? Hoje nós vamos comer à mesa. A gente combina um novo dia para você comer na frente da TV. Ponto, sabe? Que aí vai criando essa mentalidade do que pode fazer. E o se é uma ameaça, né? Então, aqui em casa a gente praticamente não usa, o Ivan ele tá desenvolvendo essa linguagem, é difícil ainda para ele, para mim é muito fácil, eu já me adaptei completamente, eu não uso o se como uma ameaça, porque eu trago a consciência daquilo que é. Então, por exemplo, não tem, se você não tomar banho, você não vai ter isso, não existe a ameaça, eu não trago a perda para ele ter que fazer algo. Entendeu? Então, se você não fizer isso, não vai ter isso. Eu não trago essa mentalidade do si. Eu não trago essa mentalidade como se fosse vingativa ou essa mentalidade que eu tô anulando. Então, para ele ter uma coisa, ele tá perdendo outra. Eu trago a consciência. Então, vamos dizer que, sei lá, tem que tomar banho e não quer. Meu amor, pra gente sair, é preciso tomar banho. Pra gente sair, é preciso tomar banho. Então, eu não falo, se você não tomar banho, a gente não vai sair. Se você não fizer isso, a gente vai... Não, meu amor, você não tomando banho, chegaremos atrasados. Então, eu espero que tenha dado para compreender essa questão do se. Porque o se traz a ideia de ameaça e o se traz a ideia de que ele tá perdendo alguma coisa. E ele passa a fazer isso com você. Então, assim, só vou fazer isso se você fizer isso. Porque a gente tá desenvolvendo um se neles. Então, na verdade... é a gente trazer a consciência do que precisa ser feito. E não que ele vai ter que perder uma coisa para fazer outra. Ele tem que fazer aquilo porque é aquilo que tem que ser feito e ponto. E não que ele tem que perder uma coisa para outra. Entendeu? E sim, treinamento. Total treinamento. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de linguagem. Você vai se pegar várias vezes. O Ivan, constantemente, ele solta um si, aí ele respira e fala, filho, isso por esse motivo. É assim que vai funcionar. A gente não dá muita oportunidade para muita explicação, entendeu? Traz consciência, traz a necessidade e pronto. E não traz a sensação de que ele tem que perder algo, tá? Fez sentido? Deu para entender? Eu posso desenvolver melhor esse assunto depois. Então eu quero, gente, agradecer a pergunta, a interação, agradecer o engajamento, agradecer a presença de vocês. Eu sei que esse horário não é legal, eu sei que o horário de 9 é muito melhor, mas mesmo assim foi muito bom. Vocês me ajudaram, vocês estiveram comigo, me senti muito bem acompanhada. Obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção, obrigada pela oportunidade de eu poder falar do que eu amo, do que eu vivo e do que eu acredito, viu?
Obrigada a todos vocês, espero ter ajudado. Semana que vem tem a live master, hein? De como a gente ficar, as crianças comerem à mesa sem birra e sem celular, tá bom? Se liguem. Beijo, boa noite, gente. Obrigada.